Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, nós leremos o capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Para meditarmos nessa noite, eu lembrei deste texto e escolhi um tema: Embaixadores do Rei e sua caminhada cristã. Embaixadores do Rei e sua caminhada cristã. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Então entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem das iguarias reais, e faze os teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atentou o pedido e os examinou por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor, e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e vinho que deviam beber, e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todos os tipos de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. Amém. O texto é um pouco longo, mas eu queria que os irmãos vissem ele por completo, que vai nos ajudar na meditação nessa noite. Meus irmãos, o livro de Daniel ele foi escrito muito provavelmente pelo próprio profeta Daniel, e ele foi escrito num dos momentos mais terríveis para a história de Judá. Foi quando eles foram levados cativos à Babilônia. Eles foram presos em sua terra e foram levados cativos para a Babilônia. Mas Deus, usando o profeta Daniel, escreveu esse livro com forma de mostrar ao povo que o Senhor ainda estava com eles, mesmo em meio ao cativeiro, e também para dar esperança ao povo que Deus traria uma solução finalmente para eles, que se completaria só finalmente com a
a vinda de Cristo e com a sua segunda vinda para finalmente completar todas as suas promessas. Mas a parte inicial desse capítulo, desse livro, é que nós vamos meditar nessa noite. Conta a história desses 4 jovens. E esses 4 jovens se assemelham bastante à nossa história de hoje, no sentido dos embaixadores. Eles foram enviados para uma terra em que eles não conheciam, uma terra rodeada de costumes pagãos, de pessoas que não adoravam a Deus, pessoas que não queriam saber de Deus, e eles foram enviados lá para representar o povo de Deus como embaixadores do rei. Então é sobre essa história desses jovens que nós vamos meditar um pouco nessa noite. E extraindo do texto, eu queria trazer dessa mensagem, desses versículos, 7 conselhos para os embaixadores do rei. 7 conselhos para os embaixadores do rei. Então, inicialmente, versículos 1 e 2. Primeiro conselho, esse é mais voltado para os pais e os líderes do que mesmo para os embaixadores, né? Primeiro conselho, os embaixadores devem ser bem instruídos por seus pais e líderes. Os embaixadores devem ser bem instruídos por seus pais e líderes. Versículos 1 e 2. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para o templo de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Meus irmãos, aqui nós vemos que a situação, o cenário em que esses 4 jovens eles cresceram, foi um cenário turbulento. Eles cresceram em meio a ameaças de seu povo ser destruído, sobre o medo de serem levados cativos, eles cresceram nos momentos que Judá estava mais afastado do Senhor. O povo de Deus, de Judá, cometia todo tipo de atrocidade, de pecado contra Deus, mas foi nesse meio, nessa situação, que cresceram esses 4 jovens. E aí é onde nós temos uma aplicação para as nossas vidas, para a vida os incentivos aos pais dos embaixadores e aos líderes da embaixada. É que mesmo em situações de dificuldade, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a uma sociedade corrompida, mesmo em meio a um lugar onde não há esperança, mas mesmo assim, o servo fiel do Senhor, ele subsiste e ele é sustentado por Deus. Os pais desses 4 jovens, mesmo em meio a essa bagunça da sociedade de Judá, em meio a essa crise tremenda, em meio a esse afastamento de Deus, os pais desses 4 jovens conseguiram ensinar, instruir esses meninos dos caminhos de Deus. E os resultados disso a gente vê em todo o livro de Daniel e em todo esse capítulo que nós lemos aqui. Então fica esse ensinamento. O esforço em ensinar os princípios divinos aos jovens desde a mais tenra idade, na família e na igreja, sempre gerará resultados que nunca imaginamos. Então, todo o esforço que é dedicado por você, pai e mãe, para instruir o seu filho, ou por você, líder da embaixada, que se dedica, que estuda para levar um conteúdo bíblico para esses jovens, pode ter certeza que nenhum desse seu trabalho é em vão. Não. Pelo contrário, ele vai gerar resultados que você nunca esperou que ele geraria, que foi o caso dos pais desses rapazes aqui. Como eles iam esperar que um dia seus 4 filhos preciosos fossem levados da sua terra para uma terra para serem escravizados, uma terra que não temiam o seu Deus? Acho que eles nunca esperaram. Qual é o pai que espera uma coisa dessa? Mas foi devido à instrução bíblica que os seus pais deram aos seus filhos, que esses filhos brilharam, que esses filhos foram servos de Deus valorosos e que não envergonharam o nome do Senhor, mesmo em meio à Babilônia e ao cativeiro. Segundo conselho da palavra do Senhor para os embaixadores do rei, versículos 3 e 4. Os embaixadores devem guardar a palavra de Deus. Os embaixadores devem guardar a palavra de Deus. Vamos ler os versículos. Versos 3 e 4. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência,
dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhes que eles ensinassem a cultura e a língua dos babilônios. Ora, veja só, esses jovens agora foram criados na doutrina do Senhor, eles agora seriam obrigados a aprender a língua dos babilônios e toda a cultura dos babilônios. Essa situação nós podemos fazer um paralelo também com os nossos dias de hoje, certo? Nós somos instruídos na embaixada, nós somos instruídos na igreja, aprendemos a vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas, mas quando chegamos nas nossas escolas, quando estamos nos nossos locais de trabalho, quando estamos reunidos com os outros amigos, então é aí que nós devemos guardar a palavra de Deus. É aí onde nós somos desafiados a ter essa palavra bem guardada em nossos corações, assim como esses 4 jovens. Eles iriam ser agora ensinados em toda a cultura pagã da Babilônia. Eles iriam aprender a língua dos babilônios. Mas para eles irem bem na caminhada deles, eles deviam ter guardado bem a palavra do Senhor consigo em seu coração. E assim como isso foi efetivo para esses 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, isso continua sendo efetivo para vocês nos dias de hoje. Então, embaixador, guarde bem a palavra do Senhor consigo no seu coração. Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Continuando, terceiro conselho da palavra do Senhor para os embaixadores do rei. Os embaixadores devem se afastar daquilo que os distancia de Deus. Os embaixadores devem se afastar daquilo que os distancia de Deus. Versículo 5. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Meus irmãos, os ensinamentos do mundo, os ensinamentos que são contrários à palavra de Deus, eles nunca vêm desacompanhados, certo? Eles sempre vêm junto de tentações para a nossa vida, de todo tipo de tentações que você possa imaginar. Para esses jovens aqui, foi oferecido a eles a melhor comida e a melhor bebida de todo o reino. Eles poderiam comer os melhores manjares. É como se você pegasse os melhores cozinheiros do Brasil, o melhor restaurante do Brasil e disse: olha, você agora só vai comer a alimentação saída daqui. Mas por que isso era uma coisa terrível para esses jovens? E esses jovens não puderam aceitar esse manjar. Toda essa alimentação na Babilônia, por 2 motivos. Ela era dedicada aos deuses babilônicos, oferecida aos deuses da Babilônia. E segundo, essa alimentação estava totalmente em desacordo com a dieta ensinada por Moisés para o seu povo. Tudo que o Senhor recomendasse que aquele povo não comesse, lá eles comiam. Então, esses jovens sabiam que se eles comessem dessa comida do rei, dessa alimentação, eles estariam desobedecendo ao seu Senhor. Eles estariam sendo contrários à vontade de Deus para a vida deles. E, meus irmãos, nós podemos fazer um paralelo nas nossas vidas, uma aplicação para nós, hoje em dia. Essa figura do manjar, ela pode ser aplicada para muitas coisas em nossas vidas. Todo tipo de coisa que aparentemente é inocente aos nossos olhos, mas nos é oferecida, e nós temos que, como esses jovens, nos afastar dessas coisas. É interessante que nós podemos notar, pela sequência do próximo versículo, que entre eles se achavam, ou seja, não eram apenas 4 jovens judeus que estavam lá. Provavelmente tinham muitos outros jovens judeus. Mas por que a Bíblia só citou esses 4? Porque provavelmente os outros, eles cederam às tentações e eles se afastaram com isso do Senhor. Eles cederam e se afastaram de Deus. E é isso que acontece. Às vezes, da forma mais sutil, essas tentações chegam para nos afastar de Deus. Mas que nós possamos fazer como esses 4, não como os outros, como esses 4, e nos afastarmos daquilo que o Senhor não quer que seja para a nossa vida. Hoje em dia, meus irmãos, isso pode acontecer de diversas formas para você.
Pode ser que alguém se pergunte, mas qual o problema de eu namorar com essa menina aqui que tem uma fé diferente da minha? Mas qual o problema de eu fazer tal determinada prática? Qual o problema de eu fazer isso? Mas todo mundo não faz? Todos fazem? Mas essa é a questão, meus amados irmãos. O Senhor, Ele estabeleceu um padrão para as nossas vidas. Ele estabeleceu um caminho, Ele estabeleceu regras. Então, como esses jovens, vamos ser atentos, porque se formos seduzidos, sorrateiramente, sem percebermos, estaremos nos afastando do nosso Deus e do que Ele tem para as nossas vidas. 1 Coríntios, Paulo ensinando aos Coríntios, capítulo 10, verso 23, e diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, o embaixador do rei ele deve se afastar daquilo que faz ele pecar contra o seu Deus. Continuando, meus amados irmãos, o quarto conselho dessa palavra para os queridos nessa noite. Os embaixadores do rei não devem se esquecer nem se envergonhar de sua identidade. Os embaixadores não devem se esquecer e nem se envergonhar de sua identidade. Versículos 6 e 7. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a Azarias, o de Abednego. Meus irmãos, uma das primeiras coisas que os babilônios tentaram fazer contra esses jovens, quando eles chegaram lá, foi arrancar as suas identidades. Eles queriam arrancar as suas identidades. E para isso foi o que eles fizeram. Além de ensinar a língua dos caldeus, além de ensinar a cultura dos caldeus, além de oferecer todo o manjar dos caldeus, eles mudaram o nome desses jovens. Mudaram. Mas por que isso tem relevância? Lá em Judá, as crianças eram batizadas e os seus nomes tinham um significado muito forte, ligados ao serviço a Deus, ligados à adoração a Deus. Então, para o judeu, o seu nome representava muita coisa. Por exemplo, Daniel significa meu juiz é Deus. Ananias significa Javé é gracioso. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Javé ajudou. Então, meus irmãos, o que é que eles fizeram? Eles mudaram o nome deles e, em vez de referências ao Senhor, eles agora faziam referências aos deuses babilônicos. Mas, aplicando isso para os nossos dias, como a sociedade, como o mundo pervertido tenta fazer conosco? Hoje em dia, eles não precisam mudar nossos nomes, mas eles querem mudar e inserir em nós toda a sua cultura pagã, todos os seus costumes, tudo aquilo que eles querem que nós nos adequemos. Eles dizem que nós somos ultrapassados, que os nossos nomes, no caso, os nossos costumes, não servem mais, que os nossos costumes não servem mais para essa sociedade moderna, que não se enquadra mais na sociedade moderna o nosso jeito de andar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de se comportar. E essa mesma forma que eles tinham há tantos anos atrás, continuam usando até hoje, eles querem tirar a sua identidade. Eles querem fazer você se envergonhar de quem você é. Então, o conselho para o embaixador do rei é: vocês não devem se esquecer nem se envergonhar da identidade de vocês. Afinal de contas, vocês são embaixadores de um rei que é eterno, poderoso, soberano e reina sobre tudo e sobre todos. Não façamos como os irmãos, os israelitas na época de Jeremias. Jeremias falando a eles, em Jeremias 6:16, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos neles. Não andaremos neles. Apesar do Senhor estar mostrando, olha, pergunta qual é o caminho antigo, qual é o caminho bom que o Senhor tem para você? Os israelitas diziam: não andaremos nele. Que nós não façamos como esses israelitas e não nos envergonhamos da nossa identidade, nem do caminho que o Senhor tem escolhido para nós trilharmos em nossas vidas. O quinto conselho dos 7
Já está se aproximando do final. O quinto conselho. Os embaixadores, eles devem ser firmes na sua decisão e caminhar em união com os irmãos da fé. Os embaixadores devem ser firmes na sua decisão e caminhar em união com os irmãos na fé. Versículo 8. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Meus irmãos, para Daniel e seus 3 amigos tomarem essa decisão, foi necessário muita firmeza e muita coragem, porque eles negarem a esses manjares, eles pedirem para não se contaminar, eles estavam indo diretamente contra a autoridade do rei da Babilônia. Eles poderiam estar correndo até risco de serem mortos. Então, eles tinham que ter uma firmeza resoluta. Eles decidiram rejeitar os manjares do rei. Então, meus irmãos, isso também se aplica para nós. Em algumas situações da nossa vida, nós temos que ter firmeza nas nossas decisões. Nós temos que ser firmes mesmo que a nossa decisão possa nos trazer algum problema, possa nos trazer algum conflito, possa nos trazer algum prejuízo, até financeiro, mas nós devemos tomar a firme decisão de não aceitar o manjar, de não se contaminar com os manjares do rei. E pode ter certeza que quando você tem esse comportamento, quando você tem essa firmeza, o Senhor vai lhe conceder graça para você passar por essa provação. Quando você exerce essa firmeza e essa resolução, o Senhor vai conceder a você a graça para vencer esse problema. 1 Coríntios 10 e 13, Paulo escrevendo diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, meus irmãos, como embaixador você deve ser firme naquilo que você acredita, firme naquilo que o Senhor lhe entregou em suas mãos, deve ser firme. Ainda nesse versículo tem outra aplicação muito interessante para as nossas vidas. Veja que o texto aqui, ele cita o nome de Daniel. Diz que Daniel foi firme, mas no decorrer do texto, mais à frente, nós vemos que não foi apenas Daniel que tomou essa decisão. Foi Daniel e foi os seus 3 amigos. Então, meus irmãos, outra aplicação interessante para as nossas vidas, e serve bastante para vocês, como embaixadores do rei, é um privilégio de Deus nós servirmos em união. Deus nos deu membros da igreja, não foi por outro motivo, mas foi para que nós nos ajudássemos mutuamente a servir a Deus e a crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Daniel, se estivesse só, talvez fosse mais difícil para ele enfrentar toda essa batalha, toda essa abnegação que ele teria que fazer, todo esse medo que ele teria que enfrentar. Mas ele tinha mais 3 companheiros que criam da mesma forma e resolutamente se juntaram para dizer, não nos contaminaremos com esse manjar do rei. Então, meus amados, que vocês continuem andando juntos como embaixadores. Se juntem, se unam com as pessoas que têm a mesma fé que vocês, que têm os mesmos princípios que vocês, porque quando chegar a hora da dificuldade, vai ser mais fácil de você caminhar, de você progredir, de você sustentar, porque você vai estar alicerçado com pessoas que têm a mesma fé que você. O escritor de Eclesiastes, ele aconselha, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então esse conselho serve também para vocês, embaixadores. Continuem andando, servindo ao Senhor em unidade, em união, porque com certeza Deus vai nos fortalecer para vencer todo e qualquer desafio que possa levantar para vocês, diante de vocês. 6º conselho da palavra do Senhor para nós, para os embaixadores. O embaixador do rei, ele deve andar em obediência e fé. O embaixador do rei deve andar em obediência e fé. Versículo 9 e 10. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel, tenho medo do meu senhor,
o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Meus irmãos, o embaixador ele deve ser obediente ao Senhor. Ele deve exercer a obediência. E o que essa passagem mais nos traz de interessante é que quando você decide obedecer a Deus, mesmo correndo riscos, pode ter certeza que o Senhor vai estar com você em qualquer circunstância. Aqui, Deus tocou no coração de um homem que não conhecia esses jovens, não servia ao mesmo Deus que esses jovens, mas Deus tocou no coração desse homem para que ele ajudasse esses 4 jovens homens de Deus a obedecer a Deus. Então, meus amados, você como embaixador, quando você decidir obedecer a Deus, quando você for posto à prova, mas não, eu vou obedecer à vontade do meu Deus, pode ter certeza que o Senhor vai conceder graça para você fazer isso. Assim como concedeu a esses 4 jovens, tocando no coração de um homem para ajudá-los. E esse homem, em fazer isso, ele podia até morrer, se fosse descoberto. Poderia perder até a vida, mas Deus tocou de uma maneira tão especial e usou esse homem para abençoar a vida desses jovens. Então, o embaixador deve andar em obediência. E o segundo, o embaixador deve andar em fé. Meus irmãos, Daniel, ele tinha tanta convicção, tanta fé, que o Senhor ia ajudar eles a manterem a sua caminhada em obediência ao Senhor, que ele diz, olha, faça um teste com a gente. Eles estão comendo a melhor comida, a melhor bebida, mas dê a nós só o seguinte, faça um teste de 10 dias. Para nós, você dê só legumes e água. Por 10 dias. Olha, nos dê só legumes e água. Porque Daniel cria que se ele obedecesse a Deus, ele tinha fé no Senhor, que o Senhor ia sustentar eles, mesmo que fosse só com legumes e água. Mesmo que fosse só com legumes e água. E, irmãos, é necessário na nossa caminhada cristã sempre andar com esses 2 eixos em nossas vidas, obediência e fé. Devemos obedecer a Deus, mas devemos sempre crer que Deus é aquele que nos sustenta, que vai nos ajudar a sermos servos, embaixadores obedientes ao nosso Deus. Por último, meus irmãos, o último conselho para os embaixadores do rei, que eu trouxe dessa palavra para vocês meditarem. O embaixador do rei deve caminhar perseverantemente para colher seus frutos e exaltar o nome do Senhor. O embaixador do rei deve caminhar perseverantemente para colher seus frutos e exaltar o nome do Senhor. Meus irmãos, no decorrer do texto, nos versículos que ainda restam, é uma coisa interessante. Você imagine você passar 10 dias comendo só legumes e água. A Bíblia diz que eles estavam com os rostos mais bonitos e estavam mais bem nutridos do que todos os outros que comeram todos os manjares do rei. Já Deus abençoando e respondendo à fé desses irmãos. Mas veja que não eram só 10 dias que eles precisavam passar por isso. Isso era só o primeiro teste. Eram 10 dias. Mas eles teriam que ficar sendo treinados por 3 anos, meus irmãos. 3 anos era o tempo de treinamento desses jovens para servir o rei. Então, eles não comeram legumes e beberam água, não foi só por 10 dias, não. Foram 3 anos comendo só legumes e bebendo só água. Mas, meus amados irmãos, o resultado dessa história, como nós vamos ver mais à frente, é uma história gloriosa. Deus abençoou grandemente esses 4 jovens de uma maneira sobrenatural, mas eles tiveram que ser perseverantes. Foram 3 anos de perseverança nesse quadro aqui. Então, meus irmãos, para vocês, vão se achar diversos tipos de situações na vida de vocês. As mais diversas possíveis e inimagináveis. Pode se surgir, pode levantar diante de vocês. Mas, se você for perseverante e exercendo esses outros conselhos que o Senhor deu através de sua palavra, pode ter certeza que o Senhor vai estar com você e que você, na frente, vai colher os seus frutos. Você vai colher os frutos de toda essa perseverança. Veja só o que aconteceu com esses jovens que perseveraram 3 anos comendo legumes e bebendo água. Então o oficial lhes deu as iguarias, versículo 16, e vinho que deviam beber, e passou a dar-lhe legumes. No caso desses jovens, 4 jovens, Deus lhes deu
conhecimento, inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei, ou seja, os 3 anos, ele foi lá e chamou os jovens para ir diante do rei, certo? Versículo 19. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei. Versículo 20. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. Então, meus amados irmãos, quando você, embaixador do rei, é perseverante e segue os conselhos da palavra de Deus, todos esses outros que nós vimos, pode ter certeza que na sua vida aparecerão os frutos de toda essa perseverança. Deus fez dessa forma com esses aqui, mas de várias formas Ele pode fazer conosco em várias áreas da nossa vida. Mas o principal aqui é que o nome de Deus foi exaltado na vida desses jovens. E através desses 4 jovens, Deus ajudou toda a população de Judá que estava cativa. Através desses jovens, Deus amenizou o sofrimento de toda essa população de Judá. E através, no caso de Daniel, além de ajudá-los nessa perseverança, nesse sofrimento, Deus ainda inspirou Daniel e trouxe uma palavra de futuro, de esperança para toda essa nação. Palavras citadas, conhecidas até hoje, em toda a revelação que Deus concedeu a ele. Então, meus amados, concluindo a mensagem dessa noite, você que é embaixador do rei, vendo esse exemplo do que Deus fez na vida desses 4 jovens, pode ter certeza que Deus pode fazer o mesmo na vida de vocês. Continuem na caminhada que vocês têm trilhado, crescendo no conhecimento, na graça do Senhor, porque o rei que chamou vocês não foi qualquer rei, não foi qualquer pessoa, o rei que transformou vocês em embaixadores foi o Rei Eterno, o Senhor Jesus, que veio, morreu por você, morreu por mim naquela cruz, resgatou você da vida de pecados, concedeu a você a vida eterna. Então esse rei requer de nós que sejamos embaixadores, assim como esses 4 jovens da história, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então que o Senhor possa fortalecer vocês na caminhada cristã, que esses 20 continuem, se transformem em 40, em 60, e que possamos servir ao Senhor firmemente até o dia que o Senhor voltar na sua segunda vinda. Então, que Deus nos fortaleça, que Deus fortaleça a embaixada, que Deus fortaleça você, a cada embaixador, que Deus fortaleça os líderes da embaixada, conceda novo ânimo, determinação para ensinar esses jovens, que Deus abençoe os pais dos embaixadores, que vocês podem ter certeza, eu creio que vocês já veem, mas o que esse trabalho faz pela vida desses jovens são coisas que você, assim como os pais daqueles jovens da história, vocês talvez já vejam alguma coisa hoje, mas muito mais você poderá ver no futuro, com os frutos que Deus vai trazer na vida desses que servem fielmente ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade nessa noite e peço a oração dos irmãos, continuem orando por nós, para que Deus continue fazendo a sua vontade conforme Ele queira. Amém.